está chegando agora, que é a primeira vez que acessa o nosso canal, eu sou a professora Sandra Celino. Este canal foi criado para auxiliar você que tem dúvidas relacionadas à produção textual, principalmente à redação do Enem, e também tirar algumas dúvidas relacionadas à gramática, porque o que tira, às vezes, a nota 1000 de muitos alunos é não saber utilizar alguns aspectos linguísticos, muitas vezes a questão de gramática, sintaxe. Então, devido a isso, eu estou também trabalhando, vamos trabalhar até novembro. Vocês viram que ontem saiu o edital, já com as datas do Enem, para quem está aí pensando já em novembro. Então, corram atrás, fiquem sempre aí se inteirando na mídia sobre tudo que vai acontecer até novembro, se haverá mudanças ou não, porque, querendo ou não, o nosso momento hoje é muito instável, né? Sim. E hoje, como é a segunda parte do uso de vírgula, eu quero só, então, relembrar as regrinhas que nós vimos a semana passada. Veja bem, a primeira regra é aquela que eu pedi que vocês anotassem, que nós não separamos por vírgulas elementos que são ligados aí sintaticamente. E no caso aqui dessa regrinha, eu tenho um sujeito com o seu predicado. Mesmo se eu quisesse, eu achasse que deveria colocar uma vírgula aqui, eu não poderia, porque a namorada é um objeto indireto, então não devo separar. Número 2, o tempo, nosso inimigo, essa é a regrinha do... Então, aqui nós temos o caso do aposto, o aposto explicativo. Vocativo é o próximo caso, né? Vejam, alunos, é com quem sempre eu estou conversando, com quem eu estou dialogando, e ele, com razão, aqui eu tenho uma questão de advérbio, que eu vou separar por vírgula. Aqui, a outra regrinha que eu trabalhei a semana passada foi a questão da conjunção conclusiva. Se eu coloco fora do seu lugar no início da frase, que geralmente nós concluímos as redações começando com um portanto, com um conclusivo. Então, se você acaba tirando-a desse início, você precisa colocar a vírgula, ela intercalada aí. Essas expressões explicativas também você deve utilizar, inclusive eu até falei para vocês evitarem usar muitas vezes esse tipo de explicação na sua prova. E esse aqui é mais um caso de advérbio. Advérbio deslocado, sempre quando ele vem no início da frase, ou se ele está no meio intercalado, nós vamos separar por vírgula, porque o lugar do advérbio sempre é no final da frase. Então, esses casos que eu trabalhei semana passada são casos de vírgula obrigatório, certinho? E como eu falei que elementos sintaticamente ligados não devem ser separados, hoje eu trouxe para vocês 5 regras do uso da vírgula. Eu trouxe uma frase aqui enorme, deixa eu ver se dá para vocês lerem. Vamos lá. Diz assim: a nossa vaidade atraiçoa e revela frequentes vezes a nossa incapacidade. É uma frase do Marquês de Maricá. E, no caso, essa primeira frase, ela não tem vírgula. Por que será que não tem uma vírgula? Observe que na atividade de hoje eu já trouxe tudo separadinho com a vírgula. Então, eu quero explicar para vocês por que eu quero justificar para vocês hoje a utilização da vírgula por meio dessas frases. Se você observar, hoje eu trouxe só frases longas, frases maiores, para nós analisarmos. Todas as regrinhas que eu trouxe hoje, elas estão relacionadas ao uso de oração coordenada. Então, anote aí no seu caderno, você que está fazendo as anotações, hoje nós trabalharemos a utilização da vírgula em orações coordenadas. Vocês lembram o que são orações coordenadas? Orações coordenadas são orações que nós chamamos que, sintaticamente, elas são independentes. Porque eu posso colocar um pontinho, separá-las, e o sentido delas ficarão aí normal, terão sentido completo. É isso que a gramática diz. O contrário das orações subordinadas. A própria palavra já diz, né? Subordinação, é uma questão de dependência, você vai depender do outro. E as orações subordinadas, elas precisam, então, da oração principal para que o sentido delas seja completo. Então, hoje eu vou trabalhar somente com orações coordenadas, orações sintaticamente independentes. E vou falar de orações coordenadas sindéticas e assindéticas. O que seria isso? Síndeto, na sua origem, significa
conjunção. Então, o a nos lembra uma ideia de negação, a sindética, porque não tem síndeto. Então, hoje eu trouxe 5 regrinhas de pontuação do uso da vírgula para nós trabalharmos quando nós temos orações interligadas, ligadas pela conjunção e. Alguém já teve dúvida com relação à utilização da conjunção e? Porque nós temos casos em que a vírgula será opcional e temos casos em que é uma questão de obrigatoriedade. Então, por isso que faz-se necessário você definir, você ter bem delimitado aí essas diferenças da utilização. Quando que um e, a conjunção e, vai pedir uma vírgula antes dele ou após ele. Então, fique atento, porque a conjunção e é uma conjunção que vocês utilizam com muita frequência nos textos de vocês, certo? Então, vamos à primeira frase, então. Essa frase, ela não precisa da vírgula, por quê? Observe bem, ó, a nossa vaidade atraiçoa. Se eu colocasse um pontinho aqui, a primeira oração continuaria com seu sentido completo. Revela frequentes vezes a nossa incapacidade. Se eu eliminar a conjunção e colocar uma letrinha maiúscula, eu vou subentender que quem revela, eu tenho um sujeito oculto aqui, seria o ela. Não precisei colocar, não precisei repetir a nossa vaidade, e eu consigo entender essa frase tranquilamente. Então, nesse caso, eu tenho o mesmo sujeito. Quem é que revela frequentes vezes a nossa incapacidade? A vaidade. Então, quando eu tenho orações diferentes, unidas pela conjunção e, mas o sujeito dessa oração é o mesmo, então eu não preciso colocar a vírgula antes do e. Um exemplo, se eu dissesse, Enzo foi ao mercado e depois à biblioteca. O meu sujeito é um só, Enzo. Ele fez isso e depois aquilo. Então, não há necessidade de separar por vírgula quando eu tenho sujeitos e o mesmo sujeito praticando a ação dos verbos presentes nessa oração. Tranquilo? Então, essa é a primeira regrinha que eu quero trabalhar com vocês hoje da oração coordenada sindética aditiva. Porque o e é uma conjunção aditiva. Ele dá a ideia de adição, de acréscimo. A segunda regrinha já vem separada por várias vírgulas, olha só. Trabalha, e teima, e lima, e sofre, e sua. Que regra que justifica esse monte de uso das vírgulas aqui? Então, nós temos aqui um caso de texto poético. Mas, independente de ser um texto poético, qual é a regra que vai justificar a utilização dessas vírgulas antes do e? Orações coordenadas assindéticas. Ou melhor, sindéticas, mas neste caso, ó, trabalha a enumeração de várias orações coordenadas sindéticas aditivas. Então, quando eu tenho essa repetição, isso aqui é uma enumeração. Lembra aquela regrinha primária de vírgula, que eu lembro que lá na alfabetização, os professores, quando explicavam assim a vírgula, você coloca quando você põe uma sequência de coisas. Por exemplo, mamãe foi à feira e comprou banana, maçã, laranja. Então, na hora que você vai citando esses elementos, você usa vírgula. Lembra dessa regrinha, que é a mais básica da enumeração? Isso para objetos, para um substantivo, porque eu comprei várias coisas, eu vou enumerando. E no caso aqui, eu tenho uma sequência, uma enumeração, porém em orações. E a regra é a mesma. Então, sempre que eu tiver várias orações coordenadas, ditas aí numa sequência, eu vou separá-las, tá? Por vírgula. E a outra regrinha que nós temos aqui para hoje. As leis são feitas pelos homens e os costumes são feitos pelas mulheres. Então, não tem o autor dessa frase, eu a peguei da internet, nem copiei quem é o autor. As leis são feitas pelos homens, vírgula, e os costumes são inventados pelas mulheres. Por quê? Qual é a regra que justifica a utilização dessa vírgula? Se aparentemente, olha, eu tenho uma frase do mesmo tamanho aqui da primeira, não é? Parece que são frases pequenas. O que vai justificar, então, a utilização dessa vírgula? O que justifica é que
Se na primeira oração, quando eu tenho o mesmo sujeito praticando ações diferentes e eu não preciso separar por vírgula, a regrinha diz agora que quando eu tenho sujeitos diferentes, eu preciso separar por vírgula. Então, observe que as leis foram feitas pelos homens e os costumes são inventados. Então, na segunda oração, eu já tenho um sujeito diferente. Então, quando eu tenho orações interligadas, separadas aí, com sujeitos diferentes, a regra vai dizer que eu preciso separar por vírgula. E até mesmo, olha só, uma outra regrinha que vai caber aqui, ó. As leis foram feitas pelos homens e os costumes foram feitos quando eu tenho uma omissão, quando nós chamamos isso de elipse, tá? Então, a elipse é aquela omissão de um termo. Então, sempre que eu omito um termo de fácil compreensão, também nós vamos utilizar a vírgula. Mas aqui a regra que prevalece é porque nós temos sujeitos diferentes. Na primeira oração, os sujeitos são os homens e na segunda, as mulheres. Até aí, tranquilo? Vamos passar para a nossa quarta regrinha. Olha só. Essa regrinha aqui, a frase diz o seguinte: todos o esperavam ansiosos e ele não compareceu. Que regra que justifica a utilização dessa vírgula? Observe, como eu falei para vocês no início, eu estou trabalhando só com orações coordenadas sindéticas, certinho? Nesse contexto, eu tenho um sujeito diferente, também ó, todos faziam ação de esperar, e ele não compareceu. Aqui eu tenho também um sujeito diferente na oração. Todos estavam esperando ansiosos, mas ele não compareceu. Porém, essa regrinha, o que chama mais atenção e que eu quero que vocês anotem, é porque este e, ele tem um sentido diferente. Eu falei que eu estava trabalhando só com orações coordenadas aditivas, porque o valor principal da conjunção e é de adição. Mas nesse contexto aqui, o e tem um sentido de adversidade, é isso mesmo. E quais são as conjunções adversativas que vocês usam muito nos textos de vocês? Mas, porém, contudo, não é assim? Então, todos estavam ansiosos, mas ele não compareceu. Então, toda vez que você pode trocar este e, que é aditivo, por um mas, significa que o valor que ele está sendo empregado nessa frase é um valor de adversidade. Semanticamente, o sentido é adversativo, certo? E para finalizar, nós temos aqui, mais uma vez, o exemplo aqui, vim, vi, venci. Neste contexto, ele se difere da anterior, porque lá eu coloquei orações coordenadas sindéticas aditivas. Então, olha só para relembrar. Aqui eu tenho várias orações aditivas, certo? Mas, no outro exemplo, eu não tenho a conjunção e, tá? Eu quero, então, pontuar para vocês que toda vez também que eu tiver uma enumeração de orações, mesmo que seja, porque cada um desses verbos aqui é uma oração. Então, toda vez que eu tiver orações sem a utilização de conjunção, da conjunção aditiva, eu vou dizer que essa é uma oração coordenada assindética. Então, eu vou separar por vírgula orações coordenadas assindéticas. Então, quando eu tiver uma enumeração, uma sequência de orações coordenadas assindéticas, eu preciso, então, separar essas orações por vírgula. Certinho? Então, só para a gente finalizar, quais foram as regrinhas que nós aprendemos hoje? Eu trouxe 5 regras para vocês, falando de orações coordenadas. E eu trabalhei hoje, principalmente, as orações coordenadas aditivas, quando eu tenho a conjunção e, no seu sentido de adição. E nós vimos que o e, quando geralmente ele vai precisar de vírgula, mas haverá situações, quando tivermos o mesmo sujeito praticando ações na frase, eu não vou precisar fazer a separação, mas quando eu tiver sujeito diferente, ou quando eu tiver omissão de termos, que no caso é elipse,
eu vou fazer a separação, então, por vírgula. Nós vimos que quando eu tenho uma sequência de orações coordenadas aditivas, eu vou colocar também vírgula para separá-las. E as duas últimas regrinhas que nós vimos foram quais? A regrinha do E, que quando ele tem um sentido de adversidade, eu preciso colocar vírgula, porque toda oração adversativa ela é separada por vírgula. Então, se você guarda essa regrinha lá na sua produção de texto, na hora de você fazer o seu texto do Enem, você vai saber que, se você escreve o brasileiro iniciou o ano... Não. O brasileiro iniciou o ano de 2020 otimista, vírgula, mas as situações que foram ocorrendo levou esse otimismo a ser não sei o quê, não sei o quê. Você usou o mas. Se você usasse um porém, o brasileiro iniciou o ano otimista, porém, com as questões financeiras, as catástrofes naturais e as doenças que surgiram. Então, há uma ideia de adversidade. Então, as orações adversativas, elas sempre serão separadas por vírgulas. E no caso aqui do E, esse E tem um valor de adversidade. Por isso que ele vai ser, você vai precisar separar por vírgula. Esse tipo de questão aqui acontece de cair muito em concurso, tá? Você que vai se preparar para um concurso aí federal, ou estadual, municipal, geralmente na parte de gramática, eles usam muito orações assim, porque o aluno ele guarda o quê? Que o E é aditivo. Mas haverá contexto que o E será adversativo. Então, se o aluno não guarda essa regrinha, ele acaba perdendo uma questão objetiva e aí em algum concurso for fazer. E finalizando a última oração, então, que eu falei para vocês, quando eu tenho uma sequência de orações coordenadas assindéticas, sem utilização da conjunção, eu vou separar essas orações por vírgula. Pessoal, muito obrigada. Eu falei que as aulas, a partir de agora, elas seriam aulas curtas para não enfadar vocês. Então, agradeço a todos vocês que compareceram, que passaram por aqui, que deixaram o seu oizinho, que permaneceram comigo. E guardem essas regrinhas. Porque, principalmente por serem regras relacionadas às orações coordenadas, o seu texto ele é composto de quê? De oração coordenada e orações subordinadas. Se você aprende essas regrinhas, na hora de você produzir o seu texto, com certeza você não será penalizado, principalmente porque lá na redação do Enem, na primeira competência, entra a sintaxe, entra o uso da vírgula. E se você errar 2 ou 3 vírgulas, você já não consegue mais a nota 1000. Ou, quiçá, a nota 900. Tira um 840, um 860, e por 40 pontos, por errar 2 ou 3 vírgulas, você perde de ficar aí na nota 900, que muitos andam perseguindo. O uso de vírgula tem outras regras, certo? Principalmente nas orações subordinadas substantivas, são muitas regrinhas, mas eu quero intercalar o assunto, já que eu fiz 2 semanas, semana passada e hoje, com uso de vírgula, qual o outro assunto que vocês sugerem? Então, se agora não vier nada à mente de vocês, pode deixar uma mensagem que eu vou ler, durante a semana, vá lá no direct, lá pelo Insta, manda mensagem, professora, eu tenho dúvida relacionada a esse assunto na hora da produção. Você poderia fazer uma aula explicando? E fique ligado que vírgula é uma questão de sintaxe, vírgula é um dos assuntos que mais impede que os alunos alcancem a nota 1000. Além da vírgula, temos a crase, que também pode ser um assunto de uma próxima aula. Não sei se vocês acham aí interessante. O que vocês acham de trabalharmos algumas regrinhas de crase aplicadas ao texto? Concorda? Quem está aí comigo, coloca um oizinho, ou eu concordo. Ou se surgirem outros temas durante a semana, na quarta-feira eu trago aqui. Então, quarta-feira, estaremos aqui às 8 horas. Então, para quem chegou atrasado, vamos chegar mais cedo, porque é de 8 e provavelmente até as 8h20, porque são de 15 a 20 minutinhos de aula, para que vocês aproveitem para ocupar o tempo de vocês com outros assuntos. Embora eu saiba que vocês ultimamente tenham tido tempo de sobra dentro de casa, não é verdade? Crase está ótimo, o Arthur está dizendo. Eles, na verdade, têm dúvidas na classificação das orações subordinadas e coordenadas.
É um bom assunto, viu, Arthur? Principalmente porque na hora de você usar a vírgula, se você não sabe que ali você está trabalhando com oração coordenada ou subordinada, você não vai colocar a vírgula corretamente. Lembra da semana passada que eu falei que não separamos por vírgulas elementos sintaticamente ligados? Então, existem orações que fazem papel de sujeito, oração que faz papel de objeto, e se você não sabe identificar que aquilo ali é uma oração, uma frase extensa, fazendo papel de um sujeito e coloca vírgula, você acaba sendo penalizado. Então, também é um assunto interessante para nós trabalharmos. E vocês venham, assistam a hora que vocês tiverem um tempinho, dê um joinha, envie para alguém, divulguem o meu canal para que mais pessoas possam ter acesso a essas informações e vamos, nesse período de quarentena, aproveitar para compartilhar conhecimentos. Certinho? Então, se você ainda não é inscrito, se inscreva no meu canal. Se gostou, dê um joinha e te aguardo na próxima aula, que é quarta-feira que vem. Grande abraço!